Então vamos lá, né? Dando continuidade, antes de mais nada, eu vou introduzir para você uma pequena diferença, um pequeno conceito bem tranquilo, bem fundamental, que é a diferenciação entre forças externas e forças internas. Então você olha aí, né, um sistema, né, nos dois lados, o sistema Terra-Lua. Logicamente, vai existir a força de atração gravitacional entre a Terra e entre a Lua aí, né? Então tu terás uma força que a Lua é atraída pela Terra e que a Terra é atraída pela Lua, né? A gente percebe que a força gravitacional ela é uma força de atração, né? Por exemplo, se tu pegar um lápis ou qualquer coisa, ele vai em direção ao solo, né? Um está atraindo o outro. Tudo bem. Vou considerar para isso uma situação bem tranquila em que eu tomo como meu sistema, na primeira situação, apenas a Terra, e na segunda situação, a Terra e a Lua. Então, o que você percebe? Que em relação a essa força que está agindo na Terra, né? Essa força da Terra aí, ela é uma força interna, né? Ela é uma força interna, como você consegue notar aí, né? Isso nas duas situações. Agora, bora para a força da Lua. Na primeira situação, você observa que essa força aí, ela está fora, ela está externa. Então, a gente diz que ela é uma força externa a esse sistema pontilhado que você considerou. Já a outra que está dentro do sistema, tu considera isso como uma força interna, né? Como uma força interna aí, né? Nenhum mistério. Então, tu tem sistemas isolados. O que seriam sistemas isolados, né? Já que a gente já sabe que são forças internas e externas. O sistema isolado, ele é livre de forças externas. Então, as forças, né, que eu posso colocar aqui, as forças externas, são igual a zero. Não é isso? Qualquer força agindo sobre o corpo é chamada de força externa. Então, elas são nulas. Então, considera um sistema formado de dois corpos, A e B, que se colidem. E aí, já adiantando, que a gente vai falar no outro vídeo sobre colisões, né? No sistema com forças decorrentes de agentes externos do sistema, são chamadas de forças externas. Então, agentes externos, forças externas. Como, por exemplo, o peso e a força normal, como você vê aqui, né? Então, o peso ela é decorrência do campo gravitacional terrestre e a normal ela é uma força de contato, né, da superfície aí, né? São forças externas a esse corpo esférico. O sistema resultante dessas forças externas é nula nesse caso aqui, né? Tu tem que nessa situação aí na horizontal, a normal e o peso são iguais, isso é nulo. É isso que ele está falando aqui. Durante a interação, o corpo A exerce uma força, né, F no corpo B, e este exerce uma força B no corpo F menos F, né? Ou seja, terceira lei de Newton, para toda ação, uma reação de mesma intensidade, só que sentidos opostos. Ele está falando para ação e reação aqui, né? Então, denomina o sistema isolado de forças externas, o sistema cuja resultante das forças é nula, atuando nele somente forças internas. Então, essas forças aqui, o para ação e reação, são forças de dentro do sistema, são forças externas. Elas são forças diferentes de zero. Não é isso? Em que esta força aqui, ela é em módulo igual a esta força aqui. Não é isso? Elas vão ser iguais. Então, há forças externas, mas não há forças internas, né? Então, vamos lá. Por que a gente está falando isso? A gente vai tratar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, lembra no vídeo passado em que nós vimos que o impulso é força sobre a variação do tempo, né? O impulso é a força agindo durante um tempo. Então, essa força aqui, ela é uma força externa, não é isso? Uma força externa. Se você pegar, por exemplo, uma pedra e jogar, né, você está aplicando uma força, né, que é externa à pedra, que não vem da pedra. Então, é uma força externa. Então, você está impulsionando esse sistema aí. Então, se nesse caso o sistema for isolado de forças externas, né, a força externa vai ser nula. Se a força externa for nula, né, logicamente, como consequente, né, o impulso ele é
zero também, não é isso? Ele vai ser zero. Qual é a consequência disso? Lembra que a gente falou também no vídeo passado, né, do teorema do impulso, em que a gente relacionou o impulso com a variação da quantidade de movimento, e a quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a inicial? Então tá aqui. Já que o impulso ele é zero, não é isso? Ele vai ser zero, né? Como consequência, o que vai acontecer já que ele for zero? Bom, se o impulso for zero, como consequência, né, a quantidade de movimento final e inicial, ela vai ser o que? Igual. Ó, a quantidade de movimento de um sistema dos corpos isolados de forças externas é constante. Ela vai ser igual, ela não vai mudar. Não é isso? Lembra quando eu fiz aquele exemplo lá do carrinho? Não é isso? E aí o carrinho ele vai com uma certa velocidade inicial. E aí eu aplico, né, no segundo desenho uma força, né, durante um intervalo de tempo eu estou impulsionando, aí eu tenho uma quantidade de movimento final diferente. Eu falei para vocês que se ele não existisse, essa força agindo, né, isso, a quantidade de movimento no início e no final seriam iguais. Que é isso que ele fala aqui, né, isso, né, que o sistema livre de forças externas, a quantidade de movimento inicial e final, elas são iguais aí, tá bom? Então, olhando nessas perspectivas de livre de forças externas, agora novamente para a mesma imagem inicial, tu vê que no primeiro sistema aí ele tem força externa, então ele não é livre de força externa, e aqui no segundo tu só tem forças internas. Então no primeiro aqui eu posso dizer que é um sistema não isolado, porque há a presença de força externa, então tu sabe que o impulso vai ser igual força vezes o intervalo de tempo, e essa força aqui é uma força externa, tá bom? Uma força resultante externa ao teu sistema aí. Já esse aqui, no segundo, que só tem forças internas, né, ele é um sistema isolado de forças, né? É um sistema isolado. Se ele é um sistema isolado, logicamente ocorre a conservação, não é isso? A conservação da quantidade de movimento, né? A conservação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento inicial e final elas serão iguais. É isso? É isso que eu quero dizer, né? Então, só forças internas, né, sem forças externas aí, o sistema ele é conservativo e tu tem a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento no final e no início elas são iguais. Então, tem o princípio da conservação da quantidade de movimento. Ó, observações. A quantidade de movimento pode permanecer constante, ainda que a energia mecânica varie com o tempo, né? Então, a energia mecânica que a gente vai falar, né, quando a gente retornar, a energia mecânica, a gente vai ver que ela é a relação da energia que está associada ao movimento, que é chamada de energia cinética, mais a energia armazenada, que a gente vai chamar de energia potencial, tá bom? Então, e é isso que ele está falando, né? Ó, isto é, um princípio da conservação da energia e quantidade de movimento são independentes, tá bom? A gente está batendo só em quantidade de movimento, então, até então. A quantidade de movimento dos corpos que constituem um sistema mecanicamente isolado, né, ou seja, livre de forças externas, que a gente falou, né, é necessariamente o que? Constante. Ou seja, ele está falando que a quantidade de movimento inicial e a quantidade de movimento final, elas são iguais. O que permanece constante é a quantidade de movimento total do sistema, que é isso aqui, tá bem? Que é isso aí que ele está trabalhando. Então imagina, por exemplo, que ocorre uma bala, uma explosão. Você observa que, olha aí, ó, o centro da massa, o centro de massa desse sistema, ele permaneceu inalterado, né? Ele pareceu inalterado. Isso é muito parecido, por exemplo, quando tu joga, por exemplo, aqueles foguetes, né? E aí isso olha assim, pá! Né? E aí o que acontece, né? Sai um pedaço para cá e um pedaço para cá, né? Para o quê? Para conservar a quantidade de movimento. Então uma parte ela se movimenta nesse sentido, a outra parte ela se movimenta nesse sentido aí, né? É isso que é mais ou menos a justificativa desse movimento fazer essa situação assim. Então é isso que tu está conseguindo olhar, dois pedaços, mas o centro de massa ele não mudou, né? Ele não mudou aí. Olha aí, ó, o centro de massa, por exemplo, de uma pessoa só, tá mais ou menos na altura do umbigo, um pouquinho acima, né?
Só que tu tem duas pessoas, né? Nesse caso o centro de massa está fora de onde tem massa, porque o sistema é isso aqui, então ele está nesse centro aqui, né? Uma coisa parecida que a gente tem, que você pode ver, é o sistema solar. Por exemplo, tu tens o sistema solar, ele é elíptico, ele é como se fosse uma bola apertadinha aqui, e uma elipse, ele tem dois focos, não é isso? E o Sol ele fica em um desses focos. Aqui tu tem os outros planetas, mas o centro de massa ele está praticamente concentrado aqui nesse ponto, não é isso? Esse ponto aí. Então tu tem uma explosão, olha aí, uma grande explosão no ar, o centro de massa está aqui, explodiu, pá! Só que o centro de massa ele permaneceu, não é isso? Vindo. E aí tu vê, ó, as partículas se movimentando, né? Mas o centro de massa foi onde não tinha massa, tá aqui as partículas indo, né? Uma outra coisa que a gente vai estar trabalhando na outra aula é o pêndulo de Newton, né? Então olha aqui o pêndulo de Newton. Então o pêndulo de Newton ele mostra muito bem essa conservação da quantidade de movimento. Observa aí, ó, de massa velocidade, essa quantidade de movimento. E aí vai somando a mesma massa. Agora ele tem uma coisa, se eu pego massa, pega o primeiro ponto de cada lado, permanece aí. Agora imagine a situação em que você pegue mais de uma bolha. Vai lá do lado do três. Você acha que do lado a conservação da quantidade de movimento dependendo da quantidade de ser igual a massa do final vezes a velocidade do final aí, né, para ocorrer essa conservação aí, né? Então ficamos aqui nesse vídeo aí, tá, gente?